bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vou falar como ter um look sexy sem ser vulgar, sem cair no exagero. Por isso, se quiseres saber as dicas que eu tenho para partilhar contigo, já sabes, continua aí a assistir. Bom, primeiro um disclaimer, ninguém fique triste comigo, não é minha intenção estar aqui a ofender ninguém. Se tu gostas do estilo sexy, não és a única, eu também gosto muito do estilo sexy, só que efetivamente é preciso termos algum cuidado quando incorporamos esse estilo nos nossos looks, principalmente nos looks de dia-a-dia, para não ficarmos desadequadas, e é isto que eu venho partilhar contigo, como podes ter um ar mais chique, mais elegante, mas sem perder a tua sensualidade. Primeiro, vamos falar então sobre equilíbrio. E o equilíbrio não é só nas roupas que nós usamos, mas um equilíbrio no geral da nossa imagem. Porque tem que haver um equilíbrio também com o nosso corpo versus aquilo que nós usamos. E vou explicar porquê. Uma mulher que tenha naturalmente um aspecto sensual, que é uma mulher que tenha uns seios maiores, que tenha umas ancas um pouco mais largas, assim, um corpo com mais curvas, que tenha um rabiosco assim mais realçado, ela naturalmente já tem bastantes atributos mais sensuais. Então ela precisa de ter ainda certos cuidados extra no que toca à indumentária, para haver equilíbrio, do que uma mulher que seja mais magra, que não tenha tantas curvas, que logo não tenha tantos atributos considerados sensuais mediante os nossos padrões atuais, porque isso também são coisas que vão evoluindo ao longo do tempo. Porque uma mulher que, por exemplo, tenha uns seios maiores, se utilizar um decote, vai acabar por ficar sempre mais realçado, com um ar mais sensual, do que uma mulher que tenha uns seios pequenos. Por exemplo, eu tenho os seios pequenos e ainda por cima os meus, além de serem pequenos, são um pouco afastados. Então, eu se utilizar um decote, a menos que eu esteja a utilizar ali um sutiã que ajude a deixar o peito mais juntinho, fica aqui com esta zona muito lisa. Então eu consigo utilizar uns decotes mais profundos que parece que eu não estou assim a mostrar nada de especial. Não é que seja alguma coisa de especial os seios, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Enquanto que uma mulher que tenha os seios mais fartos, ou mesmo que sejam os seios muito grandes, mas que são aqueles seios que estão mais juntinhos e que formam ali aquela risquinha, acaba sempre por ficar mais realçado efetivamente e traz mais sensualidade. Então é preciso haver esta noção do corpo, de sabermos olhar o nosso corpo, os atributos que nós temos e saber jogar com isso para haver este dito equilíbrio, porque a palavra-chave é sem dúvida o equilíbrio. Se vocês querem ter um look mais elegante, mantendo a sensualidade, é criar equilíbrio. Outra dica: curto, justo e decotado, não tudo no mesmo look. Vejamos, imaginem agora uma mulher que já tenha uns seios fartos. Olhem, estou-me a lembrar da Mónica Bellucci, que aquela mulher é a sensualidade em pessoa. De certeza que aquela mulher até de fato de treino é super sensual, por causa da sua aparência, com um vestido curto, super decotado e super justo. Fica sensualidade a mais. Em certas ocasiões, efetivamente é válido, mas para utilizar no dia, durante o dia ou assim, poderá, já cai no exagero. Pronto. Então, a minha dica é, se queres utilizar curto e justo, não uses muito decotado. Se queres utilizar decotado e justo, então algo mais longo. Se queres utilizar curto e decotado, uma modelagem mais folgada. Ou seja, escolhe dois e fica nesses dois, não estejas ali a colocar tudo ao mesmo tempo, ok? Outra dica para conseguir mantermos looks equilibrados com o estilo sensual é ter elementos do estilo sensual junto com elementos de outro estilo. Não fazer um look 100% sexy, principalmente quando estamos a falar de looks dia. Porque claro que looks noite, e dependendo da ocasião, temos uma maior liberdade para abraçar melhor e mais esse lado sensual. Mas depende, porque mesmo é assim, mesmo um look 100% sexy, ele não é necessariamente um look vulgar, ok? Eu vou deixar um exemplo de um look 100% sexy e de um look que eu considero vulgar. No entanto, para haver uma adequação, por exemplo, para um look de dia, estou a falar isto para look mais de dia a dia, principalmente até em situações de trabalho, etc., é preciso nós quebrarmos um pouco ali e misturar o sexy com outro estilo, ou com um estilo elegante, ou com um estilo mais casual, e criar esse equilíbrio. Então vou dar alguns exemplos de como é que tu podes introduzir elementos sexys, mas manter a elegância dos teus looks. Por exemplo, brincar com as texturas. O couro
traz uma certa sensualidade aos looks, também traz um certo dramatismo, dependendo um pouco da modelagem, dependendo do look em questão, mas é um tema mais complexo que não vou abraçar aqui, mas o couro efetivamente traz um toque de sensualidade. Outra coisa que traz um toque de sensualidade são os sapatos altos de salto fino, o estileto, trazem também um toque de sensualidade aos looks. O padrão leopardo que está tão em alta, ou onça, como chamam no Brasil, usam mais o termo onça, cá em Portugal usamos mais o termo leopardo, também traz sensualidade aos looks, então é uma forma de tu dares um toque sexy. Fendas também são muito sexys e dependendo do teu ambiente de trabalho poderá ser ou não permitido usar, não é? Há ambientes de trabalho que são mais restritivos do que outros, mas por exemplo, uso muito uns vestidos que são em malha canelada e depois tem uma fenda de lado. Não é uma fenda demasiado grande, mas eles dão uma certa sensualidade, ainda por cima eles têm uma modelagem justa. Lá está, são justos, têm a fenda, neste caso não tem decote, mas tem fenda, que já são 2 elementos de sensualidade, porque as fendas também é um elemento de sensualidade, e então eles não ficam exagerados para utilizar no dia a dia. Batom vermelho também traz sensualidade aos nossos looks, por isso é que eu disse no início, haver todo um equilíbrio da nossa imagem. O cabelo longo, assim para o lado, também acaba por dar uma maior sensualidade, e se vocês fizerem ondulações no cabelo, deixa ainda dá uma maior sensualidade ainda. São tudo elementos com que vocês podem trabalhar. Por exemplo, as unhas vermelhas também, se forem assim um pouco mais longas, eu agora uso assim um pouco mais longas e ovaladas, também trazem sensualidade ao nosso look. Por isso são itens que vocês podem adicionar, mas manter sempre ali o equilíbrio de não colocar tudo em evidência, principalmente quando estamos a falar de looks de dia. Outro item que é sensual são as transparências, então podes, por exemplo, utilizar uma camisa transparente, mas por baixo, se for para a noite, utilizar com um sutiã, fica top, eu adoro. Eu tenho uma blusa transparente que eu gosto muito de utilizá-la, já utilizei em vários reels e tudo meus, eu vou deixar aí uns links de alguns reels com alguns looks meus, assim, com uma pegada mais sexy, se quiseres depois ver, mas se utilizares com uma regata por baixo, ou seja, uma camisolinha de manga sem mangas ou um topzinho de alças finas, fica adequado para utilizares de dia, depois com umas calças de alfaiataria e não cai, lá está, no exagero. Ou seja, para a noite podes ir um bocadinho mais além, por exemplo, a blusa transparente com o sutiã por baixo a ver-se, mas para utilizar de dia, quebrar com aquele top. Tens a sensualidade da transparência, mas não está em demasia, então fica adequado para utilizares no dia a dia. Outra coisa que também é bastante sensual e eu adoro, isto hoje, porque foi para colocar-me aqui a rigor para o vídeo, são costas descobertas. Costas descobertas, e se quiseres para realçá-las, prender o cabelo quando utilizares assim com as costas descobertas, porque traz bastante sensualidade aos looks também, e eu digo já que eu adoro tops com costas descobertas. Claro que para ir para o trabalho provavelmente não é adequado estares a utilizar assim algo com as costas descobertas, mas é algo que podes usar de dia também, utilizando mesmo com umas calças de ganga, fica muito giro, ou com umas calças de alfaiataria. Por exemplo, vais almoçar com a pessoa que tu amas e dar assim um toque sensual, mas sem ser em demasia, então ir ali com as costas à mostra fica top também. O vermelho é uma cor que está muito em alta ultimamente. Ultimamente até tem estado mais para o cereja. Tivemos ali o vermelho mais vivo do cereja, mas os dois estão em alta. Mas aquele vermelho bem vivo, do género mais ou menos deste que eu tenho aqui nos lábios, e de que eu tenho nas unhas, também traz assim um toque de sensualidade. Então, por exemplo, vais trabalhar com um fato vermelho, a menos que trabalhes num sítio que seja extremamente tradicional, aí se calhar não podes ir com cores tão fortes, tens que ir, porque temos que nos adequar também ao dress code do local, principalmente quando temos um emprego e temos que seguir as regras de dress code. Mas se for um sítio que te permita, digamos que dar mais asas à tua personalidade,
um fato vermelho, eu adoro. Eu vou mostrar aí um look com um fato que eu adoro, adoro esse fato vermelho. Então dá sensualidade por causa da cor, mas consegues também manter a elegância porque é um fato, é uma peça, é um conjunto que tem um corte mais reto, mais elegante, mas depois traz aquela cor que dá ali, aquela é uma cor chamativa e traz sensualidade. Ombros à mostra, não é à toa que nas igrejas convém levarmos os ombros cobertos, porque esta zona aqui, quando está à mostra, esta zona aqui é uma zona que traz grande sensualidade também. Então os tops, sejam os que são muito agora na moda, de novo voltaram aquelas camisolas com os ombros à mostra, seja os cai-cai, que no Brasil chamam de tomara que caia. Acho imensa graça o nome, tomara que caia, isso é maldade! E então trazem também sensualidade. Eu gosto muito, eu vou mostrar os exemplos, porque há uns agora, uns fatos aí com uns coletes que têm uns botõezinhos, mas que são sem mangas, ou seja, é cai-cai e tem os botõezinhos tipo colete. Eu acho giríssimos, eu quero ver se compro um. Dá sensualidade e utilizados como umas calças de alfaiataria, consegue ali manter o equilíbrio entre o sensual e o elegante e fica também muito moderno porque é bastante trendy agora esse género de coletes e esses cai-cais com os botõezinhos. Sandálias de tiras finas também trazem bastante sensualidade, que deixa os pés à mostra, e se ainda por cima tiveres as unhas dos pés também pintadas de vermelho, é um toque extra. Não é à toa que há o fetiche dos pés, porque é uma zona assim também, ninguém diria, não é? Eu quando descobri fiquei, ok, isso é real, é, pronto, ok, está certo, mas é também uma zona considerada assim mais sensual por algumas pessoas. E então, mas mesmo para quem não considera uma zona sensual, o certo é que umas unhas de pés bem cuidadas, vermelhas, e ali umas sandálias de tiras, traz uma certa sensualidade, sem dúvida. Ainda por cima, se forem, mesmo que sejam umas sandálias baixinhas, se forem com tirinhas já traz assim um toque, mas se forem altas, então ainda mais, não é? O cetim também é um tecido, aquele tem uma sensualidade também, o cetim. Então, aqueles dos slip dress trazem muita sensualidade, mas mantendo também a elegância. Eu adoro, eu tenho um preto e um em tom de bronze, eu adoro, sem dúvida. Uma dica é: não compres em poliéster, atenção, porque é assim, o cetim pode ser de poliéster, de viscose ou de seda. Pronto, a seda é um bocadinho mais cara e eu sou franca, eu seda não compro, porquê? Porque eu tenho gatos. E às vezes acontece eles darem uma unhada, e se derem uma unhada numa coisa mais barata é melhor do que numa coisa mais cara. E o cetim é muito frágil e basta um toquezinho às vezes que a unha e já estragou tudo, mas pronto. Uma opção boa é a viscose, que é aquilo que é a minha opção, porque não é quente como o poliéster, não aquece como o poliéster, e tem um toque também mais macio, não tem aquele toque tão plástico, não é tão macio como a seda, tão leve como a seda, mas tem um toque melhor do que o poliéster, não aquece tanto e tem a vantagem que é mais em conta do que a seda, porque no meu caso eu digo que já eu gostava muito, mas com gatos em casa não dá, porque depois distrai-me, eu pego neles ao colo e isto e aquilo, tu vens cheio com o vestido da casa, depois quero cumprimentar os gatos, não é? Se eles ficam chateados comigo e depois às vezes pode acontecer um azar. Felizmente o meu vestido está intacto, mas a minha saia de comprida já tive que dar ali um toquezinho, disfarçou bem, mas pronto, já tive que dar um toquezinho, tive aí um azar. Eu espero que tenhas gostado das dicas que eu te trouxe. Eu deixo também aí um link de uma pasta no Pinterest com vários looks de estilo sexy. Espero então que tenhas gostado. Muito obrigada por assistir. Beijo enorme e vemos no próximo vídeo.